Um Mas com bom... todo mundo. Na escola a gente entra na sala errada também. Isso acontece, né, Miguel Jorge? Às vezes clica lá no link Gente trocado. mediana. Isso acontece, não tem problema, a gente alerta e logo ela saiu. Então, um bom dia para o Miguel Jorge, o Vitor Hugo, assim que eu entrei, Vitor Hugo já estava juntinho comigo. Bom dia, Miguel Paiva. Opa, Daniel Moraes, muito bem, com a câmera ligada, Miguel Jorge também. Bom dia, Matheus Gorito, Guilherme Francisco, Eduarda, Arthur Lopes, o meu bom dia para o Gustavo Henrique, Catarina, a Jamile, o Breno, Daniel Campbell, a Amanda e a Marcela. São os alunos que, por enquanto, estão aí. Enquanto isso, eu vou marcando aqui, fazendo a chamada. Né? Muito bem. Vocês como estão, alunos? Passaram bem de ontem para hoje? Sim. Eu tô Sim. bem, tia. Tá bem? Dormiram bem? Sim. Ok, Miguel Jorge e Daniel Moraes, apenas os dois com a câmera ligada. Parabéns, tá? Parabéns. Sempre receberão parabéns alunos que fazem o máximo para seguir as regras, né? Não que os outros não estejam de parabéns, os outros estão de parabéns porque estão presentes na aula, né? Mas o ideal seria também, além de estarem presentes na aula, de estarem com a câmera ligada. Só em caso extremo, para isso não acontecer, certo? Aí, bom dia, Maria Eduarda. Bom dia. Ô, câmera ligada, minha linda, muito bem. Bom dia, Lucas. Vou admitir aqui mais uns alunos, deixa eu ver aqui. Matheus Duval, bom dia. Matheus, teve um dia, não sei se foi ontem, que eu chamei seu nome e você não respondeu a chamada. Então, é um alerta que eu preciso fazer a todas as turmas. Alunos, quem não responde chamada, um por um, se não tem microfone, tem um meio que é o bate-papo, o chat, né? Então, vocês têm um outro meio para responder. Só que, se isso não acontecer, não tem como ganhar presença. Mesmo que apareça para todos nós o nome do aluno ali. Ontem aconteceu essa situação no 8º ano. Acabou minha aula, eu coloquei no grupo dos professores, onde Fábio e Lilian estão presentes. Imediatamente fui autorizada. Não dê presença. Não tem como dar presença. Ok? Então, fiquem atentos, tem que ficar do início ao final da aula. Deixem para ir ao banheiro, deixem para ir beber água, deixem para comer alguma coisa, de uma aula para outra. Eu faço isso. Vocês têm 5 minutinhos de uma aula para outra. Em 5 minutinhos, olha, eu faço um monte de coisa aqui, agilizo em 5 minutos. Eu tenho que me organizar para a próxima aula com outra turma, dá vontade boa às vezes ao banheiro, às vezes até dou uma voltinha pela casa para esticar a perna em 5 minutos. Então, a mesma coisa vocês podem fazer, tá? Então, muita atenção no responder à chamada, ok? É só esse recadinho que eu precisava dar para vocês, porque aconteceu nesta turma aí, de eu chamar o aluno, já aconteceu também no 8º, ontem e outras vezes também. Aos pouquinhos, os alunos vão aprendendo que se levar muitas faltas, os pais vão ficar sabendo, né? Vão ficar sabendo, vão ser alertados. Então, às vezes, o pai e a mãe pensam que o filho está diante do aparelho, diante do ou celular ou computador estudando e nada, né? Isso não se faz, hein, alunos? Cuidado. Muito bem. Entraram aí, deixa eu ver, temos 27 alunos, então nós vamos iniciar nossa aula, fazendo a nossa oração, colocando no colo de Deus as nossas intenções, os nossos pedidos e também os nossos agradecimentos, agradecendo por mais uma semana que está terminando, agradecendo pela nossa vida, por este dia lindo e porque nós temos saúde e estamos aqui em aula, né? Com a graça de Deus estamos aqui, tanto vocês quanto eu. Então é motivo para agradecer em primeira instância, em primeiro lugar, porque nós temos a saúde. E vamos pedir ao nosso Deus que nos proteja, que nos livre de todo o mal. Né? Que nos livre das coisas ruins, de tudo que é mal, que a gente fique bem longe. Né? Pedir ao nosso bom Deus que nos proteja na aula de hoje, no dia de hoje.
e toda a nossa família também. Tem alguém fazendo aniversário no dia de hoje? Hoje é dia 17 de setembro. Alguém da turma aí aniversariando? Sábado é aniversário do meu Professora, primo. Foi sábado? E a professora? Não, vai ser. Vai Amanhã ser sábado. Sábado vai Bom ser dia, aniversário de professora. quem? Bom dia, Yuri. Sábado vai ser aniversário de quem? Do meu primo. Opa, Ele do mora em primo. Vacaria. Ok. E o Thales falou o quê, Thales? não, deixa. Eu ia falar para aceitar o Yuri, que tá querendo entrar, mas ele já conseguiu entrar. Ok. Então, vamos concluir o nosso momento de oração. Amanhã, a Rebeca está colocando aqui que é aniversário da Ana Lídia e do primo. Oh, que bacana, da Ana Lídia. Ah, vou falar hoje lá na turma dela, então. Vamos ver se ela vai lá falar alguma coisa. Então, vamos celebrar a vida, pedir ao nosso bom Deus pela Ana Lídia, irmã da Rebeca, pelo primo aí do Miguel Jorge, pelo primo da Rebeca também, né? Pedindo saúde e proteção do nosso Deus. Amém? Amém? Amém. Amém. Nós temos aqui um aluno que é do 7º. Cláudia Costa, não é a mãe do Pedro Henrique? Não, acho. Ai, nós estamos no 7º, meu Deus, eu creio que eu estou no 8º, do Lelé. Desculpa, gente, Não, logo é que a cedo já mãe estou... é a mãe do Pedro Henrique, Eu estou professora. com o 7º, é a mãe do Pedro Henrique, tá certo. Eu estou no 7º. Meus amores, perdão pela confusão aqui. Hoje eu dou aula no 6º, 7º, 8º, e aí eu falando com vocês, eu imaginando eu estar no 8º. Olha isso, que confusão. Então, vamos lá. Lembrando que a nossa segunda aula, coloquei lá no grupo ontem, só para um lembrete, nós faremos a atividade avaliativa do capítulo 10, hein, meus amores? Olha, fiquem atentos no horário para que não atrase. É claro que eu espero uns minutinhos para os alunos entrarem, dá tempo, porque não são muitas questões, tá? Podem ficar tranquilos, já deixem ajeitadinho aí, vocês vão entrar pelo Zoom normalmente. E como foi o teste do livro, tá? Eu coloco para vocês o link que é do Google Forms, tá? Que fui eu que montei a avaliação de vocês, do 7º ano, tá bom? Então, nós vamos dar início pegando a apostila na página 15, apostila de língua portuguesa, apostila 3, capítulo 11, página 15, aliás, página 14. Nós vamos trabalhar juntos, já que não teve tarefa para hoje, porque a tarefa para hoje era vocês darem uma olhadinha no capítulo 10, para estudar um pouquinho. Claro que vocês vão poder consultar, mas já vendo antes o conteúdo, tirando as dúvidas, estudando, é muito melhor. O resultado alcança mais o sucesso aí. Muito bem. Abriram? Todos com a apostila aberta na página 14. Enquanto isso, enquanto eu compartilho aqui a tela, vejam bem. Só fazer um lembrete aqui de redação, meus amores. O artigo expositivo teve aluno que não enviou. E eu fico preocupada, como eu já disse a vocês. Temos prazo. Lembrem-se dos prazos, que são importantes na nossa vida, em tudo, a responsabilidade nos prazos. Então, Arthur Eloy, eu acho que não está aqui, está? Arthur Eloy não está. Arthur Lopes está, não está, Arthur Lopes? Arthur Lopes? Está? Está. Eu falei com você ontem que você enviou por print? Ou não falei? Quê? Eu falei com você em alguma aula desta semana que você enviou o seu artigo expositivo, mas tirou um print e não digitou? Falei isso para você? Não. Não? E nem mandei mensagem no privado? Não. Tem certeza? Então, estou te avisando agora. Dá uma olhadinha na sua produção que eu mandei por e-mail de volta. Não mandei por e-mail de volta sua, foi de outro. Mas dá uma olhadinha, porque eu preciso que digite. Digite. Eu voltei, desculpa, mas qual que é Tá a bom, página? Miguel Jorge, tá bom, Arthur Lopes, você digite direitinho conforme o nosso... Digitou, mas tirou print, né? Você digitou e tirou print. Então, ao invés de tirar print,
envia em forma de documento, tá? Pelo documento, só isso, tá bom, Arthur Lopes? Está faltando Carvalho, que não entregou, Lorena está aí? A Maria Eduarda eu não recebi, do Miguel Jorge eu também não recebi, só se mandou ontem à noite. Do Williger eu também não recebi o artigo expositivo. O Pedro Almir também não. Esses alunos que eu mencionei os nomes, eu não recebi o artigo expositivo, lembrando que para a próxima semana já temos a carta aberta, né? Deixei um prazozinho da carta aberta, que a gente está vendo a carta aberta, mas o artigo expositivo já acabou o prazo, hein? Deixa eu ver a Marcela aqui. Ah, tá bom, Marcela. Bom dia, minha querida aluna. Muito bom dia para todos nós. Então, vamos ver aqui, começar a apostila na página 15. Na página 14, na verdade, nós completamos o exercício de fixação, né, onde aí está o gabarito, fizemos isso na aula passada. Estamos vendo período composto por coordenação, período composto por subordinação. Vimos o que é um período composto, que é aquele formado que tem mais de um verbo, um período composto. O período simples, que tem apenas uma frase contendo apenas um verbo ou uma locução verbal. Então, aqui embaixo, ó, leia o trecho da entrevista feita com a psicóloga Marilda Lippe sobre a vida nos grandes centros urbanos. Em seguida, responda ao que se pede. Então, como é pequenininho, vai dar para a gente ler aqui. Vamos ver se a gente dá conta de fazer a página 15 e a página 16 nessa aula. Vamos tentar, né? Não sei se vai dar, não, mas a gente vai tentar. Então, o Yuri pode ser o primeiro aí, Delche Willy, não sei se é isso que fala, como que lê. E quem pode ser a Marilda? Uma menina aí que possa ler junto com o Yuri. Eu posso, tia? Pode. Quem que falou eu posso, tia? Marcela. Marcela, eu achei a voz parecida mesmo. Como não apareceu aqui você? Tá bom, minha lindeza. Então, o Yuri e a Marcela vão fazer esse pequeno diálogo aí. Pode começar, Yuri. As pessoas costumavam sentir mais estressadas em grandes cidades. De onde vem a pressão? Hoje em dia, todos querem morar nas cidades grandes. O resultado dessa migração é o aumento de estresse, de irritabilidade, de nervosismo, de intolerância. O número de pessoas por metro quadrado afeta muito a maneira como você se sente. Além da superpopulação, que outros fatores causam estresse? A poluição sonora de luzes ambientes mais fechados, prédios altos, por exemplo, dão aquela sensação de estar fechada num determinado ambiente. Esses fatores se somam para causar instabilidade e cansaço humano. Ok, muito obrigada. Então, aqui tem, nessa entrevista, como a vida nos grandes centros urbanos afeta a saúde. Em entrevista, a psicóloga fala sobre as causas do estresse nas grandes cidades e sobre como lidar com o problema, não é, alunos? E hoje em dia, então, com essa pandemia, o estresse está aumentando, não é verdade? Ó, Jesus, toma conta, que Deus nos abençoe, não é? Para que tenhamos saúde mental, para que a saúde física acompanhe, não é? Então, vamos lá. Quais os núcleos verbais? O que vem? Núcleo verbais vem de verbo. Então, no caso, quais seriam os verbos? Nos seguintes enunciados, vejam bem. Hoje em dia, todo mundo quer morar nas grandes cidades. E um outro trechinho, olha, esses fatores se somam para causar instabilidade e cansaço no ser humano. Então, quais são os verbos que temos aí, ou os núcleos verbais, mesma coisa dos verbos? Morar, a primeira frase, morar, para causar. É só morar? A locução verbal quer morar. A locução verbal quer morar é uma. E quais são os outros verbos que tem aí? Somam e causar. Isso, somam, olha lá, e causar. Então, aqui tem a resposta que vocês fizeram aí, falaram oralmente, isso é fácil. Então, nós temos o quer morar, é uma locução verbal.
Escrevam aí, eu espero vocês escreverem. Não deixem de escrever, a apostila tem que estar completa. A gente faz devagarinho, mas tem que dar conta aí. Não posso ficar também esperando muito tempo, tá? Então, não dispersem, vão escrevendo. A letra B eu vou deixar vocês responderem. Cada um vai responder na sua apostila e já eu pergunto. Eu vou ler a pergunta, o enunciado. É correto afirmar que o enunciado, prédios altos, por exemplo, dão aquela sensação de estar fechado num determinado ambiente? Ele pode ser apresentado como um período composto? Não respondam em voz alta por enquanto. Sim ou não? Justifique sua resposta. Explique. Se for sim, explique. Se for não, por que que não é? Fizeram? Peraí, Entendeu? professora. Então, é um período composto? Pode ser apresentado como um período composto? Sim. Sim. Vamos lá, Miguel Paiva. Por que que sim? Porque possui os verbos dão e estar. Só estar? Ó, estar fechado aí seria uma locução, tá? Então, o enunciado... Professora, Oi. eu coloquei sim, pois ele é formado de mais de uma oração. De mais de uma oração. Então, você põe dentro do parênteses, como o Miguel Paiva colocou. É formado por mais de uma oração. E quais são os verbos que compõem esta oração? Olha lá, dão, que faz parte da primeira oração, e da segunda, que é estar fechado. Então, nós temos aí uma locução. Tá? A letra B, da número 2. Agora, vamos ver número 3 para vocês fazerem, porque também... número 3 eu vou ter que dar uma orientação e vou deixar vocês trabalharem. Olhem bem, deixa eu colocar aqui. Minha secretária hoje não está passando muito bem, não. Então, eu tenho que olhar vocês e tenho que olhar ela. Meu Deus. Transforme os períodos simples a seguir em períodos compostos. Para isso, identifique as possíveis relações que podem ser estabelecidas. Então, olha bem, nós temos no primeiro período é uma frase, então o primeiro período está aqui, ó. A ciência atualmente se dedica muito ao estudo dos alimentos transgênicos. Esse é o primeiro período. O segundo período é o adiante, né? O que segue aí. Neste primeiro período tem apenas uma oração, que é o verbo dedicar. O segundo período tem apenas também uma oração, que é o verbo indicarão. Então, eu tenho que transformar esses períodos que são simples em período composto. Então, eu tenho que transformar, eu tenho que tirar esse ponto daí, e para eu tirar esse ponto, eu preciso substituir pelo que, hein? Para transformar num período composto. Uma vírgula? Mas eu tenho que colocar o quê, além da vírgula? Oração? Não. Oração? Não, não é oração. A oração é aqui, ó. Temos duas orações. Nós vamos transformar em duas orações. Vamos transformar num período composto. Conjunção? Isso, aí sim. Vamos precisar colocar uma... Aí sim, Miguel Paiva, ok. Vamos precisar tirar o ponto e colocar aí uma conjunção para transformar os períodos simples aí em apenas um período composto. Então, vejam qual a conjunção. Não falem em voz alta, hein? Então, vocês vão precisar reescrever a frase, colocando a conjunção. Claro que vocês não vão precisar, deixa eu ver, repetir estudos. Então, vocês vão ter que tirar algumas palavras para o período ficar composto e não haver tanta repetição das mesmas palavras. Vejam se dá para vocês, se vocês entenderam e se dá para transformar aí. Tentem fazer. A primeira vocês vão ter que copiar tudinho, até transgênicos. É depois de transgênicos que vocês vão tirar o ponto,
De repente vai colocar a vírgula aí, conforme o Yuri mencionou, e realmente vai precisar. E o que o Miguel Paiva acrescentou, vai precisar também colocar uma conjunção. Prestem atenção na hora de transformar o segundo período, hein? Não precisa colocar os estudos, substitui aí. Deu? Deu para colocar a conjunção ou ainda estão escrevendo? Deixa eu olhar aqui cada um. Parabéns quem está com câmera ligada. Estou olhando aqui. Enquanto vocês trabalham, eu dou uma olhadinha. Tcharam. Podemos ver? O que vocês me respondem? Sim? Deixa eu admitir, tem aluno entrando aqui, porque uns saem, depois entram novamente. Vamos lá. Quem quer ler? Como que ficou essa frase num período composto? Professora. Pode, meu amor. Pode ler, vai. Lê toda a frase? Todo período composto, tudinho. Tá bom. A ciência atualmente se dedica muito ao estudo dos alimentos transgênicos, pois só os estudos dos alimentos transgênicos indicaram com mais segurança suas reais vantagens e desvantagens. Ah, tá. Então você colocou novamente, pois só os estudos assim dos alimentos transgênicos, tá? Indicarão, no caso. Tá bom. Pode ser. Aqui vocês vão ver que tem uma outra resposta no gabarito, porque para evitar repetição dos alimentos transgênicos, mas a sua pode permanecer aí, tá, Eduarda? Aqui tem aluno que levantou a mão, deixa eu ver quem foi aqui. Rebeca e o Miguel Paiva. Então, Rebeca, como ficou a sua frase? Professora, eu coloquei: a ciência atualmente se dedica muito aos estudos dos alimentos transgênicos, porém os alimentos transgênicos indicarão com mais segurança suas reais vantagens e desvantagens. O porém, ele indica o contrário, então não poderia ser um porém aí, tá? Então, o mais indicado é uma conjunção explicativa, como a Eduarda colocou, um pois ou um porquê. Então, apaga o porém, troca esse porém aí que ele indica o contrário. Nesse caso aqui, dentro do sentido do contexto, não é o contrário. Miguel Paiva, o que você colocou? Qual a conjunção que você colocou aí? Coloquei a conjunção E. Qual? E? E. E, que indica adição? A ciência atualmente se dedica muito ao estudo dos alimentos transgênicos e só ele indicará com mais segurança suas vantagens. Eu acho que E dos alimentos. E dos alimentos, porque o E indica, lembrem-se disso, o E indica uma adição, mas não está errado aqui a adição, não. Poderia ser, aqui no caso, os dois, o que ele dedica o estudo e indica com mais segurança, vamos dizer assim. O E pode permanecer, o mas não, tá? O mais, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, é o contrário aí, é esse não. Então, vamos lá. O Guilherme Viana levantou a mão. O que você colocou? Melhorou? Não?
Guilherme Viana, o que que você colocou? Levantou a mão aqui para mim. A ciência atualmente se dedica muito ao estudo dos alimentos transgênicos. Só isso indicará com mais segurança suas reais vantagens e desvantagens. Mas cadê a conjunção antes do só? O que que você colocou antes do só? Tem que colocar antes do só? Teria que ser depois dos transgênicos, aí meu lindão tira o ponto, coloca aí uma vírgula e põe uma conjunção para se tornar a orientação que eu dei, tá? Põe uma conjunção aí. Amanda, qual conjunção que você usou? Não, professora, eu levantei a mão para responder. Tá. Então, vamos uma resposta aí, ó. Aqui está como uma explicativa, mas a aditiva pode entrar aí também, tá? Tá no meu cantinho aqui da apostila também, que a adição também pode. Uma sugestão, olha. A ciência atualmente se dedica ao estudo dos alimentos transgênicos, vírgula, pois só ele, ó, só esse estudo, no caso, para não ter que repetir alimentos com transgênicos, só ele, ó, no caso, só esse estudo indicará com mais segurança suas reais vantagens e desvantagens. Aqui tem uma resposta para evitar a repetição da palavra estudo, se bem que no primeiro período estava estudo, no segundo período estava estudos. Então, para formar apenas um, então a gente pega do primeiro período que está no singular. Por isso que está só ele, no caso aí, o estudo. Vamos tentar fazer da mesma forma na letra B, olha. Onde tem o ponto, vocês vão tirar o ponto e vamos ver qual a conjunção que pode ser colocada aí. Muita atenção no que a conjunção expressa, hein? Vocês vão perceber que aí não tem palavras repetidas, não vai precisar mudar nada. Então, é só mesmo tirar o ponto e colocar aí a conjunção para ter um período composto, no caso, por coordenação. Eu já fiz, é só a letra B. Sim, só a letra B. Então, daqui a pouquinho você vai ler, tá, Miguel Jorge? Daqui a pouquinho. Okay. Deixa só mais uns segundinhos aí, porque aí tem mais coisas para copiar, a não ser que o aluno coloque só, faça uma bolinha aí no ponto, né? Começa a frase, mas o certo é completar. Ela todinha, fazer direitinho aí, que isso aí é exercício importante dentro do capítulo 11, hein? Transformar o período simples em período composto, usando aí, utilizando, colocando, introduzindo as conjunções. Muito importante esse exercício. Eu vou elaborar, mas como isso aí vai cair só no próximo bimestre, um simulado só do próximo bimestre, né? Capítulo 11. Então, vocês sabem que simulado é capítulo 8 até o capítulo 10, né? Não sei se eu já falei, senão o Fábio já colocou lá no grupo. Vamos lá, Miguel Jorge, como ficou o seu período composto? Leia para a gente. Então, segundo algumas pesquisas, alguns alimentos geneticamente modificados ainda resistem ao problema climático de algumas regiões, que é algo que ainda é necessário verificar os danos desses alimentos à saúde e ao meio ambiente. Meu amorzinho, não está certo, não. Você colocou que é algo ainda, você acrescentou palavras, não pode acrescentar. O que aí não vai dar para ser colocado. E quando você só um instantinho. E Miguel Jorge, quando você iniciou o período, você também colocou outras palavras aí, ainda, não sei, parece que você falou, segundo pesquisas, ainda alguns alimentos, ou alguns alimentos ainda, não sei, não pode, eu ouvi aí outras palavras, não pode acrescentar nada no período. Você tem que copiar exatamente o primeiro período até o ponto direitinho. É na hora do ponto que você retira e substitui a conjunção. Então, tira a sua aí, tá incorreta. Rebeca levantou a mão. Diga para mim, Rebeca. A minha ficou assim, professora. Segundo pesquisa, alguns alimentos geneticamente modificados existem aos problemas climáticos de alguma região.
de algumas regiões, mas ainda é necessário verificar os danos desses alimentos à saúde e ao meio ambiente. Joia, mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, não tem outra, hein? Por isso que eu não preciso nem ouvir mais ninguém. Essa aqui não tem outra opção. Lá na primeira tinha o e como adição. Essa aqui não dá. Então, pode ser um mais, um porém, um contudo, no entanto ou entretanto, tá? O restante no outro período, todo igualzinho. Alunos, eu vou dar uma parada para a chamada e, se der, a gente retorna na página seguinte, mas eu quero que vocês anotem aí uma tarefa para segunda-feira, porque na outra aula é só avaliação, não posso ficar perdendo tempo com vocês para dar o tempo suficiente de vocês trabalharem. Então, anotem aí como vocês anotam em agenda ou em calendário, vocês têm que a professora Daniela fez com vocês. Então, para segunda-feira, dia... Que dia é segunda-feira? Dia 21, né? 21 de setembro. Esta página 16, que eu não sei se vai dar para a gente... vamos fazendo até acabar o tempo. Então, página 16 e depois página 21 e 22. Depois eu ponho aqui no slide se der tempo. Mas, ó, vou repetir. Páginas 16, 21 e 22. 21 e 22 é uma interpretação, tá? De um texto que vocês já leram, sobre um artigo de opinião dos transgênicos, só que falta terminar a interpretação. Tudo bem? 16, 21 e 22. Atenção para a chamada. Liguem aí o microfone. Quem não tiver microfone, já fique atento no bate-papo, tá? Não demorem para responder, por favor. Vocês sabem a ordem da chamada. Vamos lá. Amanda. Presente. Ana Júlia. Presente. O Arthur Eloy não está. Arthur Lopes. Presente. Breno. O Breno já deu aqui. Deixa eu ligar o bate-papo aqui, para eu não me perder. Breno, ok. Breno está sempre atento. Carolina. Presente. A Catarina não está. Daniel Campbell. Presente. Ok. Daniel Moraes. Presente. Eduarda. Presente. Guilherme Viana. Presente. Guilherme Francisco. Gustavo. Presente. Isadora não está. Jamile. Guilherme Francisco e Jamile. Presente. Ok. João Marcelo. Presente. Ok. A Catarina está presente. Joia, Catarina, já ia te chamar de novo. João Vitor Souza está aí? Não, né? O Carvalho também não, porque teve uma hora que eu pensei dele estar entrando, mas então eu vi errado. Lívia? Presente. Ok. Lorena? Presente. Ok, Lorena, muito bem. Tá atenta. Lucas? Presente. Ok. Luíde? Presente. Marcela? Presente. Ok. Maria Clara não está. Maria Eduarda. Presente. Mateus Lima. Presente. Ok, Mateus, ótimo. Aqui. Joia. Mateus Gorito. Mateus Gorito. Vocês estão vendo o Mateus Gorito aí? Deixa eu ver. Na sala. Está, mas aí se não responder, vai acontecer igual aconteceu lá na outra turma. Mateus Gorito e Guilherme Francisco, estou aguardando. Miguel Paiva. Presente. Ok, Miguel Jorge. Ok, Miguel, muito bem, Miguel Jorge. Miguel Williger. Ok, Pedro Almir.
Ok, presente. Pedro Henrique, ok. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Pedro Henrique. Guilherme Francisco. Ó, joia. Muito bem. Rebeca. Presente. Thales. Thales presente. Ok. Vitor Hugo. Presente. E o Yuri. Presente. Então, cadê o Guilherme Francisco? Vocês estão vendo o Guilherme Francisco com o nome dele aí? Deixa eu ver. Só se ele saiu, o Guilherme Francisco, às vezes tem problema na internet. Ele me falou uma vez. E lá no grupo Aqui ele também. está, professora. Está e não está. Guilherme Francisco, põe, por favor, aí no bate-papo que você está. Senão vai levar falta. Qual foi o outro mesmo que eu chamei e não respondeu, além do Guilherme Francisco? O Matheus Gurito. Não, o Matheus Gorito. Guilherme Francisco. Ele também está na sala, só que não respondeu. Está e não está, né? Vou pôr a lápis aqui. Se até o final da aula não responderem, receberão falta. Matheus Gorito e Guilherme Francisco, mesmo estando na sala. Opa, Guilherme Francisco já me respondeu aqui. Então, falta o Gorito, tá bom? E olha, alunos que estão com câmera ligada, só vamos conferir, tá? Para eu não ser injusta depois. Amanda, Ana Júlia, Carolina, Daniel Moraes, Guilherme Viana, Gustavo Henrique, Luíde, Marcela, Maria Eduarda, Miguel Paiva, Miguel Jorge, Miguel Williger, Rebeca, Vitor Hugo e Yuri. Faltou alguém? Thales hoje não está com a câmera ligada, não, Thales? Faltou eu. Thales, eu deixei de falar alguém aí? Então, falei todos, não é? Muito bem. Então, vamos dar continuidade à Eu acho que o Guilherme Francisco quer falar. Ah, tá. Ele respondeu um oi aqui para mim, que ele está presente. Ô, professora. Você quer falar? Peraí, só um instantinho. Guilherme Francisco quer falar mais alguma coisa? Põe no bate-papo aí para mim. Ele colocou um oi, que eu acho que é ele dando presença para ele. Ligou a câmera? Com a câmera ligada. Mas agora que você ligou a câmera no final da aula, meu príncipe. Ah, tá bonito, hein? Tem que manter a câmera ligada, tá bom, Guilherme Francisco? Ó, colocou... Deixa eu ver, eu falei seu nome? Deixa eu ver aqui. Tá bom, vou colocar agora. Tem que permanecer ligado o máximo que puder, tá bom, meu amor? Ah, ele está colocando aqui que não pode ficar ligada por muito tempo. Ok, então você inicia, vai pelo meio da aula, me avisa, lembrando, tá bom? Quando acontecer isso aí, que não pode ficar muito tempo, põe para a professora no bate-papo. Ó, professora, a minha câmera, eu vou precisar desligar um pouquinho. Eu entendo perfeitamente, tá? Então, vamos lá, dando continuidade à página 16. Tá acabando o tempo. Vamos ver se dá para fazer esse aqui, o número 4. Temos uma tirinha. Mãe, o que é esse tal de efeito estufa que eu ouvi falar? Dizem que os poluentes que nós lançamos no ar estão prendendo o calor solar, e isso vai derreter o gelo das calotas polares. Claro, você vai ter batido as botas quando isso acontecer, mas eu não. Belo planeta você está a letra está pequenininha.